Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que nos acompanha no Arco 43 Podcast. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vinde. Cola conosco que hoje o assunto é show. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que é de suma importância, que é o inglês para crianças, também é coisa da rede pública. Esse é o nosso assunto. Todo mundo aqui deve ter relação na educação básica com alguma língua estrangeira moderna. E atualmente a língua que nós trabalhamos é a língua inglesa. E junto comigo, sentada à minha destra, nesta mesa incrível, está ela, que não é a rainha do inglês, mas é a rainha do meu coração, Regiane Taveira. Seja muito bem-vinda, Rê. Ai, que delícia! Esse foi o melhor, né? Esse vai ficar na história. Até Que você já falou porque, algumas né? vezes que teve dificuldade, né, com língua Tenho inglesa. todas, né? Aliás, acho que há 2 anos atrás, ou 3, nós gravamos um episódio. Eu falei, prometo que eu vou aprender inglês. Lembra disso? Não Lembro. deu. Gente, é o cabeça. Não deu. Eu tô Ah, mas a correria devendo. também, né, Rê? Gente, eu tô devendo. Ou eu tenho medo mesmo, eu não minto, eu acho que eu tenho medo. É uma das coisas que, sei lá, eu passei pela escola e a escola me deixou traumatizada, pode ser isso? Eu... E aí, enfim, não, ainda bem que a gente vai gravar, né, em português, porque se fosse em inglês eu ia só ficar aqui assim, ó. E eu vou te Ai, meu confessar, Deus. Rê, que daquele programa pra cá, eu melhorei bastante o meu inglês, sabe? Olha aí, tá vendo? Hoje em dia, eu tô naquele ponto que consigo entender. Li alguns livros em inglês de lá pra cá, assisto atualmente séries em inglês, ainda tenho um pouco daquela vergonha de conversar, né? Que você fala, fica meio travado, tem uma dificuldade com um tempo, né? Falar sobre o passado, algumas coisas em alguns momentos, ainda me confundo. Mas acho que eu consegui melhorar bastante, então tô Olha feliz aí. com isso. Tá vendo? Mas ainda bem, olha, hoje eu tenho aqui dois que irão me ajudar, não é? E aí eu ajudo lá na escola, né? Porque não tenho o que fazer. Ai, que delícia. Bora lá, né, Keller? Perfeito, perfeito. E junto conosco, compondo esta mesa aqui e nos ajudando, dando aquele help, nós temos o Renato Mendes Curto Júnior, que é autor de livros de educação à distância, MBA em gestão e docência pela PUC também. E além do mais, também autor daqui da Casa da Editora do Brasil de 7 coleções. É isso mesmo? Isso mesmo. Perfeito. Brincando E com o além inglês, é happy play, né? Perfeito. E além de tudo, estará palestrando na DET Brasil 2024 com o tema Inglês para Crianças também é coisa da rede pública. Estamos aqui com o Renato. Seja bem-vindo, Renato. Pronto para esse papo, para a gente trocar essa ideia tão importante? Muito feliz, agradeço a oportunidade de poder compartilhar um pouquinho da estrada da vida, do que a gente já passou, né? E trazer algumas dicas e coisas que a gente usou e adotou, né, na escrita do nosso material. Perfeito, perfeito. E você, meu querido ouvinte, aguarde um pouquinho que nós já voltamos pro papo. E aí, você já imaginou ter um assistente virtual para te ajudar na preparação das suas aulas? Sem precisar de mais aplicativos. Apresentamos o WhatsApp Educa, a solução de inteligência artificial no WhatsApp, que entende as suas necessidades como professor. Com o WhatsApp Educa, você planeja suas aulas 100% via WhatsApp, acessando rapidamente informações seguras extraídas diretamente dos conteúdos dos livros da Editora do Brasil. Tá na hora de economizar tempo e facilitar o seu dia a dia com o WhatsApp Educa. Acesse agora o site da Editora do Brasil e descubra essa inovação na palma da sua mão. Hoje nós vamos falar então sobre esse tema que é de suma importância, que é o inglês para crianças também é coisa da rede pública. Durante o episódio, nós vamos explorar um pouquinho os desafios enfrentados pelos professores de inglês que atuam na rede pública, seja estadual, municipal, que trabalham na rede pública. Nós iremos abordar também as dificuldades em garantir um ensino de qualidade num ambiente que muitas vezes é carente de recursos, tem as suas dificuldades muito específicas, dependendo do local, né, em que essa rede pública, em que essa escola pública está, e é marcado por uma diversidade muito grande de estudantes. Como que nós podemos transpor esses obstáculos e proporcionar uma educação que seja inclusiva e eficaz para todos? Além disso, faremos uma breve inserção sobre a coleção de inglês Happy Play da Editora do Brasil,
uma iniciativa voltada para professores e estudantes da rede pública que visa enriquecer o aprendizado de inglês de forma lúdica e acessível. Como que essa coleção pode contribuir para aprimorar o ensino de inglês nas escolas públicas? Você deve estar perguntando. E sim, vamos explorar essa questão ao longo do programa. Então, vamos lá. Regiane Taveira, quero te Que perguntar medo. uma questão muito importante aqui. Você Inglês. está aí como diretora de uma escola de anos iniciais. Como que a galerinha se relaciona com a ideia do inglês? Como que é, o que que é o inglês, a língua inglesa para eles? Olha, Keller, pensando aí, né, no que você me colocou, desde 2022, na rede pública estadual, que é onde eu estou, nós temos aí o inglês para os meus pequenininhos, né, de É primeiro a verdade. quinto ano, não é? E o que eu vejo, gente, é uma diferença enorme. O jeito que eles. E o jeito que eles aprendem também, né? Porque eu falo, tudo tem que ser cedo. Né? Porque depois, de cabeça mais pesada, a gente não aprende muita coisa, não. Tô brincando. Aprendizagem é sempre. Mas eu sinto uma alegria deles com a professora, com o professor, porque na minha escola já passaram, né, aí 22, 23 e agora também 2024. E a gente. Eu percebo que eles aprendem. Tanto que eles chamam a professora em inglês, eles pedem as coisas em inglês. Gente, a gente está falando de primeiro aninho, 6, 7 Que legal. aninhos, 8 anos, não é? As cores. Então, assim, eu percebo que para eles é normal, entende? E aí você vai falar, nossa, Regiane, mas é normal. É que para mim, olhando, né, que tenho essa dificuldade que todo mundo sabe, eu percebo que eles já faz parte. Porque quem chega ali, quem chegou no primeiro aninho, por exemplo, em 2022, já está tendo aí, Uhum. ó, 2023, 2024 é o terceiro ano, não é? Olha só. Então já houve todo um avanço que a gente percebe sim, não é? Isso é claro, isso é nítido. E o material, não é? Não posso deixar de falar. Nós tivemos um material muito bom em 2022. Você sabe que na rede a gente tem que seguir o que está na rede, não é? Sim. Vi professores incrementando os materiais, mas também a gente pode falar um pouquinho mais na frente. Vi professores, porque assim, aí a gente entra naquela coisa do PEB 2, que acaba não tendo uma formação para, né, lecionar ali com os pequenos. É Então, eu verdade. percebi, em alguns momentos, certas dificuldades, porque eles estavam acostumados a dar aula no ensino médio. E, de repente, eles puderam escolher de primeiro a quinto ano. Então, há aí toda uma bagagem pedagógica que é necessária, porque os pequenos é diferente, né? O do ensino médio ele já escuta músicas em inglês, ele as lê, assiste filme, enfim. Só que os pequenos não. Então, este é um pontinho que eu chamo a atenção, porque eu vi coisas, né, que a gente percebe que não é culpa do professor, mas sim da formação, porque A ele estava importância do acostumado. material aqui, né? Aí, pronto, é isso que eu ia dizer, destas adaptações. E quando não tem material? Porque a gente passou um pedaço sem material, não é? Uhum. Então, o professor é que tinha que estar ali incrementando, pensando em como ele ia fazer. E é o que eu falei, pensar na faixa etária é importantíssimo, porque é diferente. Né? Fantástico, Eu fantástico. queria só fazer uma parte aqui Por para favor, Renato. explicar como é que foi o conceito, né? Eu me formei em inglês, fui fazer intercâmbio, comecei a dar aula para os americanos, né, nos Estados Unidos, porque eu tirava nota sempre boa, daí minha professora me deu os melhores alunos da turma. Então, eu comecei a dar aula de inglês nos Estados Unidos com 17 anos. Voltei para o Brasil e acabei minha faculdade e tudo mais. E no magistério, assim, existe a história, você é Fundamental 1, depois você vira Fundamental 2, aí você olha com aquele olhar super poderoso para o pessoal do Fundamental 1, depois você vai para o ensino médio, né? E no meu caso eu dava aula Fundamental 1, 2, ensino médio e faculdade. Aí, quando eu fui escrever o material, eu peguei uma escola e eu era o professor de todas as séries. Eu dava Jardim 1, Jardim 2, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, aí a quinta, sexta, sétima, oitava, primeiro, segundo e terceiro médio. Então, Nossa, era que uma legal. máquina de fazer Legal. provas, né? Uma Sim. quantidade de alunos impossível. Então, o que a gente foi fazendo? Tudo que foi colocado dentro do material, eu apliquei em sala de aula.
Eu não inventei o pneu nem a roda. Eu fiz para a Perfeito. molecada. Inclusive, o professor de inglês, eu tenho que valorizar todos os meus colegas, porque a gente tem um problema. A gente é itinerante, né? Nos Estados Unidos, você tem a tua sala e os alunos que vêm para você. Aqui no Brasil, você tem que ir para a sala do professor regente, né? Uhum. Por exemplo, você tem lá até acalmar o povo. Pegou uma aula de educação física antes, está ferrado. Até acalmar o povo, né? Perfeito. Etc. Quando você vê, a tua aula de 50 minutos vira 40. Então, vai montar um popcorn session, que eu fazia sessões de filmes, né? Fragmento de filme, vamos falar, até pôr o filme para rodar, etc. Então, a gente procurava muito trabalhar. Mas eles são uma turma muito boa de trabalhar, porque a gente vê o crescimento. No começo, eles vão fazendo as conexões, não com consciência, mas é que os canais estão abertos. Então, como eles estão aprendendo o português, a gente entra com a mesma linha do inglês. E uma das coisas, eu sei da dificuldade que a gente tem um estudo do Conselho Britânico de cada 10 professores, 6 não têm preparação. Então, eles, na verdade, estão se superando para poder ensinar. Então, é Perfeito. diferente. Só que tem uma coisa, que é a nossa vivência, né? É a nossa atitude em relação às crianças. Você sentar, por exemplo, eu fazia aula de corpo humano. Ficava 15 dias coletando objetos recicláveis para daí montar o corpo humano lá, né, de garrafa PET, tampinha, essa coisa arada toda. Depois ficava passando nas salas. Aí você chega na sala e parece o Papai Noel, né? Leva todo o material. Então, existe algumas coisas, claro. Também trabalhei na rede particular. Fui dar aula de beisebol, peguei os alunos, coloquei num ônibus, levei num clube de beisebol, ensinei todo o vocabulário inglês. Mas cabe a nós superarmos essas coisas, né? E não ficarmos dentro da limitação que a gente tem. Né? Então, você pode usar fotos, você Perfeito. pode usar um material, e isso é muito importante. O nosso exemplo. Uma das coisas que eu digo é que você tem que gostar da cultura, fazer um momento Sim. leitura, né? No finalzinho da aula, você tira lá os 5 minutos para contar uma historinha, usar um livro didático, né? Eu sempre fiz isso com os meus filhos desde pequeno, então todo dia eu contava uma história, 365 histórias, aquela coisa toda. Você pode fazer essas pequenas atividades de inglês e trazer assuntos do dia a dia. E outra coisa que acontece muito, porque eu dou treinamento em vários municípios, às vezes dentro da mesma cidade eu tenho 3 mundos lá dentro. Eu tenho uma Dinamarca, que é bem no centro, tem sinal de internet, estrutura de lousa, etc. Legal. Aí tem um intermediário e tem escola rural na mesma cidade. Ou seja, eu tenho 3 professores que têm que, claro que é muito mais fácil trabalhar, então na rede pública também é essa, né? A gente procurou criar uma estrutura e usar coisas porque tem certos temas que são muito delicados de serem trabalhados. Então, quando o professor vê que você vivencia inglês, você cola, você monta um calendário lá dos aniversariantes do mês, coloca os dados de inglês, essa coisa toda, isso é super importante. E a parte da ludicidade foi exatamente o gancho que a gente criou. Uma coisa de brinquedo, de brincar, de competição, né? Você faz uma competição lá por fila, dando o nome de cidades diferentes, essa coisa é muito importante. Claro, é bem interessante a professora comentou que na escola, a partir do momento que o aluno começa a criar aquela interação e chega em casa, fala inglês, adotou a palavra inglês, não fala mais português. Não se dá mais bom dia. Acabou o bom dia. No mundo, bom dia, não vai falar com o pai, né, com os amigos, porque você começa a criar essas palavrinhas novas. E nós, apesar de termos uma aculturação muito grande, né, do inglês americano, do britânico, etc., por causa das próprias palavras, se você entrar na área de TI, né, É você tem quase tudo em um inglês, né? universo gigantesco, né? Então, e as crianças, elas são muito espontâneas, elas gostam muito, elas fazem atividades, elas gostam, por exemplo, que nem tem Páscoa agora, você vai falar de Happy Easter, você fala um pouco, leva um coelhinho, não precisa ter toda uma estrutura, não tem dinheiro para comprar o coelhinho, desenha o coelhinho no quadro, faz umas coisas assim, ou pega os próprios talentos dentro da sala de aula, né? Isso é uma coisa bem bacana que a gente faz, porque os alunos perguntam assim, para que serve isso? O inglês vai servir para a vida inteira. Ele Perfeito. vai te servir para você viajar, para você crescer profissionalmente. Eu brinco, você não sabe inglês, você vai ser office boy de uma empresa nacional. Você nunca vai poder trabalhar numa multinacional, né? Vai pegar um diretor lá, vai trabalhar na Volvo, o diretor fala inglês, né? Aí ele vai dizer, faça isso, você não está entendendo nada. Isso é uma coisa. E outra coisa, aumentar o nosso universo, né?
nossa cultura similar, não que você seja igual, mas que você tenha conceitos. Por exemplo, eles têm várias superstições, né? Números pares, eles não gostam de números, você nunca dá para alguém número ímpar. Se você vai dar flores, você tem que dar um número par. Um número ímpar, então tem o 13, eles têm muita superstição com o 13. Essas coisinhas pequenas que você conta para as crianças, e às vezes eles mesmos trazem. Exatamente. Traga uma curiosidade, né? Essas coisas bacanas, claro, você tem que estar disposto a isso, né? A se jogar no chão, fazer bagunça. Por exemplo, musical, o festival, aquele filme do, do musical que era um musical, eu assisti 15 vezes, você tinha que dançar, fazer toda essa coisa. Então, você tem que acompanhar a criança. Eu tenho uma neta agora de 4 anos, eu procuro acompanhar quais são as coisas significativas dentro da faixa etária. Isso dá um pouco de trabalho, né? Se chegar só na aula e ir para casa é muito fácil. Então, tem algumas coisas que a gente pode. Ah, mas eu não tenho condições financeiras de me preparar. Tem. Você pega um grupo de 5, 6 professores, monta um grupo de WhatsApp, faz uma live, trabalha a sua, né? Porque todo mundo diz assim, leio bem, né? Escrevo mais ou menos, entendo, mas falar, I don't speak, né? Aí esse que é o problema. Mas a gente É tem que começar verdade. por onde? Pelo falar. Então, é melhor que você fale muitas palavras, mesmo que algumas sejam erradas, mas do que falar todo aquele inglês redondinho, certinho. Isso vai facilitar. Então, às vezes o professor fica travado, isso na escola particular é pior ainda, porque você tem aluno que já viajou. Por exemplo, eu vou dar aula de Disney, eu tenho um que foi 12 vezes para Disney. Ele é PhD em Disney, ele sabe tudo. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que trazer isso para. E dentro da sala de aula, a gente vai também ter alguns alunos que eles trabalham melhor. Isso é muito importante na rede, né? Na rede pública, na rede pública e na própria rede particular. Essa motivação, ele tem que ver que você faz, é o que eu brinco, né? Desculpa, eu vou dizer. A gente faz por tesão ou faz por obrigação? Eu digo para os meus alunos, né? A aula vai sair de qualquer jeito, é que nem parto. Ou de ou fórceps ou natural, mas ela vai ter que cesárea, né? Vai ter que sair. Então, vamos tentar fazer a coisa uma coisa bacana, né? Estruturada. Mas é complicado, é Divertida, bem né? complicado, né? Divertida, isso que é uma coisa bacana, Divertida. divertida, né? Até você pode fazer, interagir com outras matérias, educação física, geografia, essa coisa arada toda. Projetos, eles adoram projetos. Essas Sim. que têm exposição, eles curtem, eles fazem um trabalho bem do dia a dia, é bem bacana a gente ver. Até marquei algumas coisas aqui, porque eu escrevo com as minhas duas autoras, elas não vieram, mas elas mandaram, né? Ó, duas pedagogas, sabe como é que é, né? Então, aí Não, eu eu já. até anotei algumas coisas que elas passaram, não esqueça de mencionar. Então, né, elas pediram para Pode que, separar né, para que mencionar pra colocasse, gente, né? sim. Que esse negócio da gente trabalhar a formação, né, das crianças e dos jovens, que nem você falou, é bem importante, porque eu posso criar um bloqueio, né? Posso criar um bloqueio, pode ser espanhol, pode ser inglês, pode ser o Qualquer idioma que um. você quiser, né? Qualquer um. Então, é o que eu brinco também. Claro, temos vários métodos. Tem um método que é mnemônico, é como se eu fosse viajar para um país de língua inglesa com 50 palavras. Se você tiver um problema de alguma dessas palavras que não está no teu vocabulário, está ferrado, né? Entendeu? Tipo, não Vai tem fazer falta. diarreia, né? Daí como é que tem que pedir um remédio para fazer mímica, né? Claro, na linguagem do comércio não tem problema, eu aponto a coisa e pergunto quanto que custa. Todo mundo diz, né? O símbolo internacional, quanto custa, né? Tanto que se você for em certas regiões, as pessoas falam o idioma que você quer. Então, até coloquei aqui a questão dos problemas culturais, econômicos e sociais, né? Porque isso permite que as pessoas, né? Eu vejo os atletas, né? Vou pegar jogador de futebol, de beisebol, de qualquer coisa. É muito mais importante quando você tem o domínio que você pode se expressar. Então a gente tem que colocar. Eu sei que o calendário é bem apertado, né, são 38 anos dando aula, né? Dando aula e autor. Porque uma coisa é depois você vira Paulo Coelho. Daí cada livro você lança num país bacana, vamos para uma casa legal, e outra coisa é a nossa realidade, né? Que é bem Sim. difícil. Primeiro, porque ninguém mais faz filho. Esse é um problema sério que nós temos, né? Que a quantidade de filhos cada vez menor. Então, antes, quando a minha avó tinha 19 lá, né? Depois foi caindo. Hoje é dois no pau, né? No máximo. Ou um cachorrinho, um peixinho, né? E então as pessoas
a gente nota que há uma acomodação. E essa geração nova, eu sei que eu tenho muito respeito pelo pessoal que está atuando ainda, porque essa geração nova deve ter um problema seríssimo de concentração, né? De motivação, de foco, porque é bem difícil trabalhar. E coisas que sejam novas, né? Porque o acesso à informação está muito grande. Então, uma das obrigações que o professor da rede pública e também da rede particular é que ele tem que estar antenado. Ele tem que estar ligado, ele tem que estar correndo atrás. Até falei para meu filho, filho, tem um podcast. Daí meu filho falou, ô pai, você é podcast? Parece que eu sou jurássico, né? Porque ele tem 23 anos, acho que ele falou, mas você não tem nada a ver com esse negócio, né? Então, é bem importante a gente trabalhar esse lado né, de valorizar, de correr atrás, desenvolver, porque ó, se a gente trabalha idioma, a gente melhora a memória cognitiva, a gente trabalha, né, a questão do espaço, você sai daquele teu mundinho, tem a questão de utilizar as ferramentas, né? E tem outra coisa que a gente comentou, o inglês é o único idioma de que para cada um nativo eu tenho 3 pessoas que falam. Então, 75% das pessoas que falam inglês no mundo são não nativas e 25% que são as nativas. E as crianças, elas aprendem muito fácil, né? Você é prova viva disso, né? Isso é verdade. Sinaliza a sala, né? Sinaliza a sala, é super bacana, né? Troca uma coisa que se propõe agora, que está no modismo, é a escola bilíngue, né? Então, eu troco a sinalização toda do português pelo inglês e digo aqui é bilíngue, né? Só que tem que ter cuidado, porque o inglês que você aprende num curso de inglês são turmas pequenas, de 5, 10 alunos, né? Eu, numa turma de 44, né? Com 11 turmas, dá 440 alunos, só para fazer uma avaliação formativa, é bem complicado, né? E a forma como a gente vai cobrar, sabe? É bem importante. Eu criei algumas formas, por exemplo, eu criei um Picture Dictionary, que era um dicionário cadernetinha que os alunos iam fazendo à medida que eles iam aprendendo as palavras, então eles faziam um desenho, escreviam a palavra em português, em inglês, e no final do ano ele tinha todo o vocabulário que ele aprendeu. Aí tinha um outro que chamava de files, que eram os arquivos, que era o resumo da parte gramatical, que ele até, o Keller comentou do tempo presente, o passado. Eu faço um quadrinho chamado File One, aí Simple Present. Aí eu ensino as formas. Quando ele vai estudar, um dos Vai lá problemas e que já eu tá noto facinho. já está facinho. Isso que eu estou dizendo. Você sistematizar essa geração nova, você tem um retorno muito bom quando eles compram a ideia. Mas, Entendeu? Daí Renato, você diz, ó, pessoal, perdão, é que esse eu acho que é o grande ponto que a gente tem, né? Porque quando a gente fala da formação do professor, tudo bem que, né, o material chega, a gente se vira com o material que tem, mas o que eu acho que é um grande destaque, e a gente vê conversando com você sobre essa experiência tão grande de várias áreas que ajuda a traduzir o material, essa é a grande diferença. Porque, como o problema que a Rei acabou levantando, né? Problema não, é uma situação que aparece. Na hora que a gente começa a ter o inglês para as crianças, para a molecadinha dos anos iniciais, é necessário porque realmente, como você falou, é o melhor momento. A plasticidade cerebral tá Muito melhor. monstruosa, né? A palavra que adquirir nessa fase vai ser para sempre. O conceito que adquirir nessa fase vai ser para sempre. Inclusive, se eu não me engano, pode me corrigir, por favor, se eu estiver errado, é até interessante quando você começa nessa idade, porque facilita para questões de pronúncia também, né? Você melhora tudo quando você adquire quando é bem criancinha, quando é mais novo. Só que o grande problema que teve, que eu sei que muitos dos professores estão ouvindo a gente, ou os coordenadores que estão nos ouvindo, vão lembrar disso porque estavam lá, é justamente na hora que você chega para a sala, e aí eu tenho que traduzir o material, eu tenho que adaptar, são professores que às vezes não estavam ainda acostumados mesmo para lidar com os menorzinhos, né, com as crianças, na rede pública ainda com todas as carências que nós temos, e aí quando chega o material bom, feito por alguém como a sua equipe, que tem essa visão de mundo, que ela é abrangente. Eu Já acho que isso que é muda. um diferencial. Você vai abranger tudo. Nos 5 minutos que a gente está conversando aqui, olha como já foi levantado algumas questões importantes, né? Sei lá, sinalização na sala já ajuda. Você utilizar Os nomes que ele calendário, colocou, o calendário, os não nomes, é? Eu são fui coisas que anotando é tudo. fácil, é só imprimir, sabe? São coisas simples, Esse mas que você deixa dicionário, não é? isso, imersivo, né? Você
coloca Sim. a criança nesse mundo na medida do possível, a gente transforma a nossa vila de interior, a vila rural, a área periférica da cidade, ou mesmo uma área Exato. central, vira ali um mini, né, um mini país, tem uma exposição para esses assuntos. E o que eu acho que é marcante, e isso é um ponto que você disse que é muito importante, é que se nós não dermos, como professor, o mínimo do inglês, do entendimento, né, algum conhecimento do inglês para os alunos da rede pública, e isso todas as idades, nós estamos excluindo de uma parcela do mundo, da vivência do mundo, porque os videogames estão aí, Exatamente. os Você está celulares isolando, estão aí, exatamente. não é? Então é uma questão de inclusão. Tá certo esse pensamento? Eu acho que a gente é uma inclusão social, econômica e uma questão de você dar uma oportunidade, porque às vezes eles reclamam de falta de oportunidade, de não poder pagar um curso de inglês, você pode fazer um trabalho voluntário e a partir do momento que há esse é diferente, por exemplo, o meu filho, o gatilho dele foi o inglês para jogos, porque Uhum. ele jogava online com o mundo inteiro, agora o Menteado acontece a mesma coisa. Ou seja, ele joga com gente do mundo inteiro, então ele tem que dar comando, ele sabe usar verbos imperativos, ele tem que dar estratégia para eles poderem ganhar o jogo. Então aí você não tá, ele não está fazendo por obrigação, ele está fazendo por necessidade, porque ele quer ganhar tantos pontos, quer passar de nível, então aí você disparou um gatilho. Isso é bem bacana, sabe? Então, dentro das próprias culturas lá, o pop, o K-pop, essas coisas todas, a gente observa essa importância. Eu vi um pessoal que canta Beatles, que eles são japoneses, e eles vieram para o Brasil aqui cantar Beatles, entendeu? Cantar com os brasileiros, daí aprenderam português, eles nem falam português direito, mas as músicas eles cantam direitinho, com entonação correta, no ritmo, aí colocaram no meio de pagodeiro, um monte de gente que é especialista na área, e os caras dizem, da onde que tiraram esse povo? Então, isso é importante, você usar música e no desenvolvimento das múltiplas inteligências também. Porque na nossa cabeça nós temos vários calombos, né? Que quando a gente vai desenvolvendo essa área, é como se você fosse fazer uma tomografia, você ia verificar que você tem vários calombos. Então, o professor da rede pública, da rede particular, etc., o professor em inglês, claro, o material foi preparado para leigo, a verdade é essa. Sim. Então, você não precisa ser um expert. A gente procurou trabalhar idiomas de vários países, para você não ter só o americano, porque dentro do próprio Brasil a gente tem vários sotaques, né? Você tem o inglês do Texas, você tem o inglês, né, de, de, de Boston, de Nova York, que é uma metrópole, então ele vai ficando miscigenado, vai misturando, tem um mix muito grande. Então, é importante isso, que o professor vença o professor e a professora vença essas próprias barreiras e use essas técnicas modernas que vão motivar esse nosso aluno, né? Até coloquei aqui a questão da facilitação do aprendizado do inglês. A gente identificar os alunos que têm maior facilidade para que eles sejam auxiliares dos colegas que têm menor Ótima dificuldade. ideia. Aí você monta duplas e o outro vai se sentir super valorizado porque ele está ajudando e vai automaticamente elevar o nível do outro colega. Então, essa interação é super importante. Eu sempre trabalhava com voluntário do dia. Era uma briga, né? Depois, todo mundo queria ser voluntário, porque daí você tem que dar chance para todo mundo, né? É o que eu brinco lá, né? Temos que deixar todo mundo. Então, e o professor tem que vencer algumas coisas, né, que os nossos alunos têm. A questão da vergonha, da timidez. Então, às vezes, ele não pergunta porque ele pode sofrer bullying, de chamarem de burro, que não sabe nada disso, etc, etc, né? Então, a gente tem que... E a questão de essa ligação com o professor. Isso é importante, eu sei, porque eu tenho alunos que são meus ex-alunos agora, são professores no Canadá, entendeu? Ô, professor, você... A gente não quer ser inspirado, né? A gente quer que o sucesso das gerações que sucedem a gente, isso é um trabalho bem feito, isso é uma compensação que a gente tem que ter, né? Independente da estrutura que tem. Eu já tive escolinha pequena, já tive escola super rica, né? Então, a gente trabalhou em vários sistemas. Mas isso que eu acho importante, que a gente use essas pequenas formas de material, né? E sempre cumpra, o que você cobra, você compra. Então, isso que eu brinquei do caderninho, você ter uma ideia, eu fiz um carimbo
todo em inglês, e eu dava visto no carimbo para os alunos lá na agendinha deles, entendeu? Então eles sabiam que, no mínimo, eu tinha certeza que 2 vezes copiaram, uma no caderno e outra no livrinho anexo. E depois eles diziam, ué, professor, você não vai ter o material, eles mesmos cobram da gente. Então você pode sempre ter aluno que gosta mais, você pode até dizer, agora hoje meu auxiliar aqui vai passar a orientação para vocês. Mas é no exemplo que a gente faz, né? Até eu sou motociclista, eu e a minha esposa, nós temos o casal Easy Rider TWB. Então a gente montou um grupo de moto, né? Para não dar muita confusão, eu e ela só. A gente que decide tudo, né? E o Easy Rider vem do filme, que é Sem Destino, de você rodar, você escolher lugares, essa coisa toda. Então a gente vai fazendo novas amizades, etc. E os alunos dizem, bom, professor, agora você só está nessa de... É porque é uma forma que a gente arruma, né, de projetar o inglês. Eu quero fazer a Rota 66, apesar que já está detonada, né, nos Estados Unidos, lá, que um Mas ainda é pedaço é só lendária, né? passado, né? Mas é uma forma da gente aprender um pouco da cultura, né? Isso é bem importante a gente ter, né? Nossa, que Até eu Eu bacana. gosto. coloquei aqui a questão do uso de projetos, né? Que as escolas, o caso da professora Regina, né? Regiane, Regiane, A Regiane, sua escola deve ter os projetos, né? Que a gente faz o ano todo, né? Que você pega lá um pouquinho do final de cada aula e você vai montando uma coisa bem interessante que vai provocando o crescimento, né? Dos alunos, o uso de idioma, ele vê uma praticidade, né? eu gosto muito quando o Renato traz pra gente, Kelly, que você tem que usar o que você tem, exato, sabe? importante. Porque essa é uma fala que a gente tem que usar para todas as disciplinas, porque você alfabetiza em história, em geografia, em ciências, em matemática, e elas estarem interligadas, não é? Porque, Interdisciplinar, exatamente isso. exato, lá na educação física, né? O professor de inglês pode ir uns dias junto, utilizar ali, né? Que movimento, como que é inglês e tal. Trabalhar o Porque corpo, é o esporte, né? exato, exato. Porque essa coisa da realidade é que faz com que eles aprendam mais rápido. E aí eu volto na minha época de escola, que não era assim. Não é? Não era, gente, não É uma adianta, outra né? estrutura. 51 anos, e aí a minha escola era, o professor de inglês entrava, passava o verbo lá, a gente aprendia aquilo, era aquilo que caía na prova, e acabou de falar, mas Regiane, depois no mundo que você tem da educação, você não conseguiu ir atrás de nada. Eu procuro as coisas, eu não sou, né? Eu falo que eu não sou fechadinha, eu procuro aquilo que eu preciso, né? Entendo, não sei falar, não vou mentir, não é? A gente não sei. Aí você fala, mas você não tem interesse? Hoje eu Tem. vejo que tenho, e eu vejo que as crianças, por estarem num tipo de ensino e aprendizagem que é diferente do que nós tivemos, eu tive, na verdade, e muita gente que está me ouvindo, eu tenho certeza absoluta que é diferente, eles aprendem muito melhor. Porque essa realidade de usar o que você tem já traz tudo, não é? Na alfabetização é assim, né? Falando da língua portuguesa. A gente alfabetiza ali com o que a gente tem. E hoje a gente tem muita coisa. Muita coisa. Não é? Pelo menos na rede estadual, a gente tem uma TV em cada sala. Você pode usar ali as Também aulas, você evoluiu pode pôr muito isso, música. Você pode. Mas a gente falando de São Paulo, e aí nós, né, Brasil inteiro, Brasil. geograficamente falando, a gente sabe dos lugares que não tem, enfim. Mas aqui, a gente hoje tem muita sorte, não é mais um mimeógrafo. Mas Não dentro é? dessa própria estrutura que a gente procurou fazer, a gente criou sessões novas, e essas sessões podem ter 2 acessos, ou pela própria internet, então eu vou levar o aluno para visitar o museu, né, de Nova York, ou eu já dou um link e explico, ou trabalho a arte, então isso é super importante, a gente trabalhar essas coisas dessa maneira, porque daí eles sentem vontade de, puxa, já acabou a aula, né? Que pena que durou tão pouco tempo, né? Isso é bem bacana, que eu acho bem interessante a gente colocar esse poder que a gente tem como professor de inglês, né? De, Perfeito. de Renato, cativar, de ser Verdade. carismático, isso é uma coisa bem bacana, né? Eu tenho deixa uma outra eu. formação, eu também dou aula de português, também fui professor de português, e eu fui dar aula para educação física para os alunos da PUC. Uhum. E tinha que dar aula de português instrumental. Daí eu falei, moçada, nós vamos trabalhar português, mas vai ser diferente. Vocês vão montar um campeonato. E eu vou ensinar a fazer o press release para a imprensa, captação de patrocinador,
pós-avaliação de evento, ensinei tudo associado. Eu tenho alunos que têm empresa até hoje, eles cuidam Acesso ao Core, é uma empresa de assessoria de corrida que hoje te leva a percorrer com o mundo inteiro, surgiu no primeiro período da minha sala de aula. E os alunos ganharam dinheiro porque eles cobraram as inscrições, aí quando eles viram, eles estavam com R$ 3.000, e agora? Eu falei, agora o dinheiro é de vocês, foi trabalho de vocês, vocês captaram os patrocínios, fizeram o evento, então dentro do inglês é super importante. Você pega uma data como hoje, né? Eu sempre trabalhei, só uma loucura que eu tive uma escola de inglês, uma franquia, e na Páscoa eu inventei de sortear um coelho. Aí fui lá, comprei um coelho pequenininho, e fiz a competição, vamos dar o nome, né? Let's give the bunny a name. Tinha que dar o nome para o coelhinho. E esse coelho ficou um mês na minha escola lá. Acabou com a minha sala de aula, com aquela sujeirada, urina, odiava. E eu rezando, porque quando sorteasse o coelho, a pessoa aceitasse levar o coelho embora, porque senão ia ficar indo com o coelho pro resto da vida, né? Então, essas coisas das datas, eles curtem muito. Por exemplo, Valentine's Day, Dia dos Namorados, essas datas importantes. Tem o Dia de Ação de Graças, que é super importante, o momento fofoca, que eu digo, contar a história, por que que era Valentine's, né? Por que que era o Thanksgiving, como que surgiu. Inclusive, eu trabalhei numa escola que os alunos, assim, faziam aqueles queijos super poderosos, assim. Aí o aluno falou, professor, é o seguinte, eu trouxe essa tábua de frio, mas quem vai comer só eu e você, tá? Os outros não comem. E no dia da ação de graças, eu falei, pessoal, é o seguinte, agora eu vou chamar um inspetor para levar vocês para dar uma volta. Misturei todas as comidas de jeito que ninguém sabia quem que era o de quem. Quando eles voltaram, o que aconteceu? Eu falei, não, agora nós vamos fazer o dia da ação de graças. Porque era onde ficava todo mundo junto, todo mundo comia, não tem essa história, eu sou amigo do professor, ele vai comer esse queijo brie, essas coisas bacanas. Não, nós vamos comer todo mundo junto. E frutas é a mesma coisa, uma aula de frutas, às vezes você coloca umas coisas, mas não tem fruta? Tem. Eu fiz um trabalho na Ceasa só com a comida que é o slow food, que é a comida que é batida e comercialmente ela não pode ser vendida, ninguém quer comprar. Mas você pode ir lá cortar a fruta, etc. Então a gente fez várias frutinhas, colocamos lá, né, as frutas, o aluno vinha pedir em inglês, what would you like? Né? Você pode ir lá pedir para o feirante ou dono do supermercado ou no próprio Ceasa da sua cidade, você vai lá e pede a doação, claro, tem que cuidar por causa da questão da alergia. Eu sei que agora tem um monte de problema, porque de repente dá uma fruta lá, a criança não pode, daí vão me querer levar preso, né? Eu só estou dizendo, tenha cuidado. Mas existem várias situações, sabe? E tinha gente que não comia a fruta. Eu falei, você só vai escolher a fruta que você quiser. Então, existem várias atividadezinhas pequenas do dia a dia que a gente pode explicar para eles, que é bem bacana a gente colocar a trabalhar. A gente criou, para facilitar o trabalho de todo mundo, dentro do Happy Play, dentro do portal da editora, ele monta as provas para você, ele te dá a sistematização de exercício. Então, eu sei, como professor, já cheguei a ter 3.500 alunos. Então, eu sei, né, o tempo, o trabalho que dá. Então, essa sistematização, mas se você for pegar valendo a quantidade de professores que acessam e exploram esse recurso, é muito pequena. É uma coisa que a Nossa, gente tinha que fazer, né? Lembra? Em 60 tinha mimeógrafo, você rodava o negócio, depois foi evoluindo, o computador, essa coisa rara toda. Então, isso é super Vamos usar, importante, né? né? fala um pouquinho mais Vamos pra lá, gente né? sobre essa ferramenta, esse Hum. uso digital das ferramentas, que eu acho que é uma coisa muito legal. Porque, assim, não tem como fugir hoje da tecnologia, né? As tecnologias educacionais, elas fazem parte do ensino, e para a língua estrangeira, para o inglês, é ainda mais eficiente, porque você consegue realmente visualizar um museu, né, passear por determinadas ruas. Então, passa pelo projeto da digitalização da educação. Fala um pouquinho mais sobre esses apoios digitais que nós temos dentro do material, que eu acho que pode auxiliar o professor para visualizar esse outro mundo que às vezes está tão distante do aluno que está na escola pública ou mesmo na escola particular, né? A gente criou o Lab e um outro problema que a gente tem também é assim, a quantidade de aulas de inglês. Os professores e as professoras de inglês são verdadeiros guerreiros, porque tem escola que você tem uma aula por semana. Se você Uhum. pegar um feriado e pegar um dia que cai a prova, o teu planejamento quebrou, porque teoricamente você teria, por exemplo, se for 4 meses, vai dar 4 vezes 4, 16, mais o segundo semestre,
semestre, 32 aulas. Mas se você pegar 4 dias para a prova, já foi para 28. Pegar mais 2 feriados, aí o professor tem que fazer um milagre. Então, aí a É gente verdade. procura, eu digo para o pessoal assim, ó, se você trabalhar bem feito, uma aula de música toma teu tempo todo. Então, você tem que pegar, selecionar sessões, né? Uma coisa importante utilizar é o role-play, que é o teatrinho que a gente faz lá na frente, né? Os alunos lendo, dando essa oportunidade, e depois eles fazendo individualmente nos grupos. Então, a gente criou o workbook em separado, porque os alunos esqueciam o material. Eles iam, por exemplo, toda aula toda terça-feira. Então, essa terça eu levo para casa, na outra terça esquecia. Aí a escola começou a segurar o material didático, o livro, dentro da escola. Aí o aluno não tinha acesso. Então, ele não fazia parte de fixação do conteúdo. Aí o que a gente fez? A gente criou o workbook em separado, que ele leva para fazer a lição de casa. E ele pode acessar o portal, e no portal, o próprio professor também pode acessar e pegar várias atividades já todas montadas dentro do Nossa, que, mão na que roda. dentro da própria linha. Então você não precisa, pô, o cara inventou aqui que aula na Califórnia, em Los Angeles, eu não sei, já está montado todo o material dentro, esmiuçado. Você só, inclusive tem uma outra vantagem, falando um pouco agora, representando minhas coautoras pedagogas. O manual está em U, então não é aquele manual que você tem que ir lá no final olhar, ele está ao lado da atividade. Isso você ganha um tempo gigantesco, parece uma coisa boba, mas não é. É um tempo que te permite você ganhar mais, né? Te dá um fôlego maior para você tocar, e aí você sabe qual atividade que é mais adequada ou não, assim por diante. E ele trabalha também de forma espiralada, ou seja, o conteúdo é trabalhado uma vez, depois ele volta, ele retoma, e aí ele vai aumentando o nível de dificuldade. Perfeito. Então, o professor pode atender tanto o aluno que tem mais facilidade, como pode atender a maior parte dos medianos, né? É diferente. Quando eu estudei nos Estados Unidos, lá tinha bullying, né? Saía a relação dos alunos. Quem era primeiro lugar, quem era segundo, terceiro, quarto, quinto. Os alunos com nota acima de 8,5 vão para uma lista de honra, sai no jornal. Então não tem nem como mentir para o pai, né? Que, não, pai, eu estou na lista top. Não tá, porque você não está homenageado. Quando você vai se candidatar a uma vaga, que daí foi criado o Enem, né? Tem o Enem, que é um SAT, que é um teste de aptidão escolar, que existe nos Estados Unidos, que te dá um ranking para você entrar na faculdade. Então, isso é importante que eles saibam um pouquinho dessa cultura que está se criando aqui, que é o que aconteceu agora. Você pega a tua nota do Enem e aí vai tentar se candidatar a uma faculdade. Só que o diferencial da questão do inglês, do falar, porque a gente trabalha as 4 habilidades, né? Ler, escrever, compreender e falar. Então, muitas empresas já estão já fazem a entrevista em inglês. Uhum. E existem vários sites. Ah, mas eu não tenho acesso. Entra em qualquer portal que tenha, ele tem um teste de inglês, que ele começa do básico, vai para o intermediário, para o pré-avançado e para o avançado. Então, o próprio professor pode escolher formas de capacitação fazendo isso, né? Eu fazia com os alunos, deixava lá uma caixa de chocolate, ó. Quem gabaritar o teste ganha caixa de chocolate. Ninguém nunca ganhava o chá. Daí eu dividi o chocolate com todo mundo, né? Porque uma coisa é eu me achar, e outra coisa é eu tirar essa nota, né? Ajustar. Então, a questão do material foi criado e são coisas do dia a dia. Então, a lista, o cardápio que você vai lá, né, que você vai fazer, por exemplo, você vai numa rede de sanduíche, na rede de sanduíche você só ensaia, né? Vou pedir pão, I want, né, a Subway, por exemplo. Aí o cara já pergunta, what kind of bread? Que tipo de pão? Ferrou. Porque daí você já não sabe, você não estudou essa parte, só estudou que era para pedir pão. Aí pede, que tipo de molho? Ferrou. Então são condições que vão criando do dia a dia, que eles vão vendo no dia a dia, né? A melhor coisa, você pode trabalhar com os brinquedos da faixa etária deles, eles vão adorar. As meninas trazem as coisas que elas gostam, os hobbies. Isso é uma coisa bem bacana, que você leve também os teus hobbies. Isso é uma coisa importante que a gente colocou, né? Perfeito, perfeito. Gente, Gostei muito muito. bom. Rê, o Eu que você está achando anotando do tudo, papo? não é? Eu anotando, porque você sabe que assim, o que a gente está colocando aqui é o que eu já disse e vou repetir, não serve só para o inglês, é para tudo, não é? Essa coisa do Exatamente. brinquedo eu adoro, não é? Essa questão de. E aí eu acho muito louco que quando a criança chega lá nos anos iniciais, que ela vem da educação infantil,
E aí as professoras e os professores me desculpem, mas eu já escutei muito: "Agora aqui é sério". E eu fico olhando e falando: "Meu Deus, né, sério, o que que é sério? Não pode mais brincar, não tem mais direito". Então esta coisa do lúdico, de você estar inventando formas deles aprenderem, né, respeitando a faixa etária, entendendo que na literatura até os 12 anos ainda é criança, né, mas eu falo que eu sou criança ainda aos 51, então imagina, né, o quanto que é importante a gente entender isso. Se a gente entender que o caminho é a gente estar sempre ali repensando e pensando como fazer, são em todas as disciplinas, né, Kelly? A gente vai melhorando, a gente vai evoluindo e a gente vai saindo da caixinha, porque pronto da faculdade ninguém sai, não é? É, eu lembro isso da faculdade, que quando eu fiz faculdade, as aulas, as disciplinas que ensinavam a dar aula eram no final do curso. E, na verdade, você, como professor, desde o primeiro período, você já quer trabalhar e dar aula. Mas só no sétimo e no oitavo período, aí eu dava aula para o curso de turismo e eu criei uma feira no pátio da faculdade lá, com os vários países. Então, os alunos vinham caracterizados, Jamaica, daí colocava todo o texto em inglês sobre a Jamaica, cultura, aí vinham vestidos, né, etc. Serviam comida. Eu sei que o evento foi tomando uma proporção, porque os alunos, né, compram a ideia, né? Aí eles abordavam em inglês e foi feita uma atividade. E a questão da aula também. Você tem que estar preparado para dar aula desde o primeiro Sim. período, porque todo mundo vai te pedir uma aula teste. Só que quando você transforma em brinquedo, por exemplo, os números, vou ensinar os números, divido lá, cada fila um país lá. Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, etc., Irlanda, e coloco os números, para em vez de ensinar o inglês, os números, eu coloco competição. 1 mais 3, daí eu não tenho que colocar 1 + 3 equals 4. Aí ele tem que escrever. Aí vão trocando, você está ensinando os números do mesmo jeito. Por isso que eu dei a sugestão de criar o Picture Dictionary, porque, na verdade, nós trabalhamos com 4, né? O aluno visual, o aluno auditivo, o aluno sinestésico e o aluno digital. Todos nós temos essas 4 presenças. Então, por exemplo, quando você falta na faculdade e você tem um aluno visual e o professor não escreveu nada, daí você pergunta: o que teve? Não teve nada, porque o professor não escreveu nada. É o problema do dizer eu te amo, escrever eu te amo e querer o eu te amo, o sinestésico. Eu sou sinestésico, né? Então tem que ter movimento. Eu trabalhava porque eu trabalhei na área comercial. Então, na área comercial, eu tinha que fazer o perfil do meu cliente para poder fechar a demanda. O aluno também, você tem que identificar, ainda mais com a inclusão que a gente tem, porque agora a gente tem um universo muito heterogêneo de alunos, né? Então, são diferentes interesses. É, que eu brinco, inventaram uma norma do celular. Se o aluno usar celular, é para recolher o celular. Aí perguntei para minha coordenadora: você tem certeza disso? Não, não, é para fazer isso. Então, toda aula eu recolhia de 7 a 8 celulares. No dia que eu dava aula, caía na coordenação 8 celulares. Aí eles inventavam que queriam ver o relógio. Tanto que quando eu faço um calendário, a minha chamada na sala, tá o dia lá em inglês, então eu escrevo lá, March 28, é o dia da semana, Thursday, coloco um horário, coloco o desenho do sol, escrevo sunny, entendeu? Porque o aluno possa conviver com isso, que é o dia a dia, depois deles mesmos. Professor, posso fazer o calendário hoje? Pode. Claro. Aí eles mesmos, você não precisa mais fazer, porque eles querem fazer. Claro, quando é para desenhar, mesma coisa que a gente tinha o jogo da mímica para adivinhar o filme, lembra que a gente, não sei se vocês faziam isso, de adivinhar o nome do filme, que você faz um monte de mímica, essa coisa toda. Ou tem que desenhar para dizer. Então você vai lá, coloca um monte de gente para desenhar, para daí dizer a palavra, que bicho que é, né? Ou que necessariamente essas ferramentas são eficazes e não têm custo. Elas dão um pouquinho de trabalho, mas se você quiser, dentro do próprio material, já tem o que você se identifica mais. O que eu digo, você Perfeito. não precisa, você não vai conseguir usar 100%, mas você pode escolher, dentro de cada turma, você sabe o perfil, você tem o feeling do que eles gostam. O Popcorn Session, a questão do cinema, pra você ter uma ideia, a gente estourava pipoca
na sala de aula, levava um monte de pipoca de micro-ondas, estourava a pipoca, eu tinha o pessoal da limpeza, porque, claro, eles faziam aquela bagunça. High School Musical, que era o nome do filme que eu Aham. assisti, o 1 e o 2, daí eu fazia a dança, punha as meninas do lado dos meninos, a gente dançava, cantava, aquela coisa lá toda. Que é, professor é complicado quando escolhe um pedaço de filme, né? Ele vai morrer com aquele filme lá, parece aquelas músicas chiclete, né? É Um filme de verdade, vai chiclete. ficar Mas pra né? sempre. Exatamente. Então, claro, você não vai conseguir passar o filme inteiro, não vai continuar, não dá, é só uma degustação, vamos chamar assim, né? Mas é uma coisa bacana porque se faz atrelado para mostrar como é que é a cultura da educação, como é que é um pouquinho, né, um viajar. Isso é bem importante, assim. Eu acho que a gente tem que passar as coisas que a gente acredita e faz. A teoria é muito fácil, você viajar na maionese, né? Mesma coisa, não vou colocar para mandar telegrama, né? Vou ter que montar um grupo de WhatsApp, grupos que eles fazem entre eles, né? É bem bacana. Até tem aquele comediante, o Diogo, que ele trabalha com um sketch sobre o professor, ele é aqui de Curitiba, ele diz, ó, tem dois grupos do WhatsApp, o oficial e o oficioso. Se você só faz parte do oficial, é no oficioso que a coisa pega, entendeu? Mas o que eu sugiro é que os professores troquem a informação, interação do que dá certo. Tem cada ideia bacana. Eu fui dar um curso em Freiburgo, que é a terra da maçã em Santa Catarina. A professora montou os bonecos de biscuit, fez uma coisa assim de primeira linha, sabe, super claro, ela usa em todas as aulas dela. É a mesma coisa o Picture Dictionary. Ela montou que os alunos fizeram da criação dos próprios alunos do Picture Dictionary, que já vai no material, mas eles montaram, porque é uma coisa muito mais bacana. Quando eu tenho um desenho de um aluno, um desenho do outro aluno, o aluno se sente importante, né? O próprio artista, né? Sim. Então, isso é uma coisa bem bacana que eu acho que o livro didático vem auxiliar. Mas, mesmo assim, os nossos professores são muito criativos, eles criam os próprios materiais deles, né? O perfil das coisas que eles gostam, e isso a gente tem que colocar. O writing, na parte da escrita, tem que começar bem devagar, uma coisa meio que espontânea, ela não pode ser muito forçada, né? O speaking ele é mais espontâneo, porque os alunos gostam. O reading também. O reading, né, sugiro usar o nosso livro didático, no finalzinho da aula, ler cada vez um pouquinho, o aluno leva para casa, tem oportunidade de ler também. Tem a questão do manual da família, né? Porque um dos problemas sérios que a gente tinha é que, além de dar aula, você tem que educar. E, e aí é complicado, né? Porque a gente já não É tem um tempo para desafio, dar né? aula direito. Ainda tem que fazer, mas é a questão, né, E essa do... parte aumentou muito. É a parte que mais aumentou, não tenha Deve ser dúvida. pior, né, pai? Muito Eu, mais. 40 eu, minutos de aula, 20 é para dar um sermão antes da aula começar, e aí bora, só sobra 20. isso mesmo, mas é verdade Difícil. Perfeito, mesmo. perfeito. Você tá antenado com o mundo da educação? Quer ficar por dentro das novidades, dicas e tendências? Então não perde tempo e siga agora mesmo @Editora do Brasil _oficial, o Instagram da Editora do Brasil. Lá você encontrará pautas educativas, dicas exclusivas de autores renomados, lançamentos literários e didáticos e muito mais. Educação e informação de qualidade estão a um clique de distância. Não perca essa chance. Essa foi uma mensagem da Editora do Brasil, diretamente do Arco 43. Fique ligado para mais novidades e conteúdos educativos aqui do seu podcast favorito. Editora do Brasil, transformando o país pela educação. Estamos chegando aqui nos momentos finais do nosso programa, porque já está dando o nosso horário. Temos, então, nesse momento, 3 perguntinhas. Já se prepara, Renato. Você, como nosso convidado de honra aqui, tem 3 perguntinhas muito difíceis que tem que ser respondida para nós podermos finalizar esse programa. A primeira delas é se você gostou do programa. A segunda é como que eu acho mais sobre o Renato. Como que eu faço para entender mais, para saber mais dos trabalhos, para encontrar? Tem rede social? Tem alguma forma de contato? Quais são os materiais que nós te encontramos? E a terceira pergunta não é uma pergunta, é um pedacinho seu. Pode ser um conselho, uma ideia, uma frase, um livro, um pensamento, um filme, uma técnica, algo que seja uma característica sua, seja específico de você, que possa servir de indicação
para ficar aí nos corações e mentes dos nossos ouvintes. E para dar tempo do Renato pensar um pouquinho aqui, Regiane Taveira, as 3 perguntinhas começando para você. Primeiro, se você gostou do programa. Segundo, aonde que nós achamos a Regiane. E terceiro, qual vai ser o seu conselho, o pedacinho seu que vai ficar conosco hoje? Gente, adorei. Não é? Eu fico anotando, porque eu faço, quem me, né, já escuta a gente aqui, não é? Eu fico fazendo relações, então eu vou anotando tudo, já pensando em outras coisas e fazendo, enfim, tô cheia de anotações aqui, foi uma delícia. Acho que a gente precisa até reforçar esses tipos de conversas, não é, Keller? Porque esses incentivos de perder medo, de fazer Ah, coisas, as importante. ideias que foram surgindo aqui, ajuda muito o professor e a professora lá na sala. Porque muitas vezes já ouvi isso de você, Keller, aqui. A gente não tem tempo de pensar em algumas coisas. E quando a gente escuta o podcast, vem as ideias, não é? E parece que é bobeira e não é, porque eu já ouvi muita gente. E Giane, nossa, o Keller falou não sei o quê. E, não, aí não posso falar, lembrei do Keller falou não sei o quê. Se eu não falar, Keller. A minha Me secretária conta. da escola tem que ser no final, não tem como, né? Érica. A Érica escuta e ela fala: Meu Deus, o Keller, a minha Goia, hein, lá da escola, escuta todos os nossos programas. E ela fala: Você é uma privilegiada de trabalhar com o Keller. Olha aí. Muito Se eu não obrigado. falasse, olha aí que delícia, não é? Já, há dias, todos os episódios que saem, ela já me manda: Rê, já ouvi. O Rê, não sei o quê. Gente, o Keller. Eu falei: Tem que falar com o Keller, senão. Gente, foi uma delícia. E é isso, né? Acho que a gente dá risada, é aprender o tempo todo, mas também é o que eu falei, ter tempo para a gente, não é? E quando a gente escuta o podcast, a gente acaba pegando coisas e aí você vai ter um pouquinho mais de tempo para você, não é? E onde eu estou? Estou aqui no Arco 43, estou lá no Instagram, no Facebook, de novo, né? Outro dia eu escutei de novo: Regiane, você sempre fala do Facebook, coisa de velho, sou velha, adoro Facebook. E tô lá no chão da fábrica, onde toda essa mágica aí tem que acontecer em todas as disciplinas. E aí hoje eu venho alguns dias escutando muitos professores e as professoras, seja da minha escola ou de outras, nos cursos, enfim, dizerem que eles estão cansados. Eu escuto assim: tô cansado. A gente ainda está em março e eu já estou tão cansado. Aí nesses meus momentos, que eu também me canso, tá, gente? Parece que não, mas muito. Eu comecei a ler um livro que eu já havia lido, e às vezes eu pego alguns, né, são crônicas, chama Nude Botas. Gente, quer reviver, né, quem é da minha época aí, quer reviver algumas coisas antigas, leia o Nude Botas. É do Antônio Prata, eu adoro cada crônica. Bom, o Bozo, tem uma crônica do Bozo. Quem nunca viu o Bozo? Quem, né, da minha época que assistiu lá o programa do Bozo. Então, assim, ele fala de uma forma tão gostosa sobre a separação dos pais, sobre a infância dele. Então, eu super indico, porque no momento agora que eu me senti um tanto quanto mais cansada, reler, me animou. E não foi, sabe aquela coisa que te dá um up de novo? Fala: peraí, olha lá quando eu estava lá atrás que eu assisti o Bozo. Então são coisas que faz a gente dar uma relaxada e às vezes a gente precisa disso, não é, Kelly? Dar uma relaxada. Gente, muito obrigada, foi uma delícia. Muito bom, muito bom. Obrigado por essa indicação, viu? Um livro do Antônio Prata. Eu gosto muito do Mário Prata, que é pai do Antônio, né? Que tem um É, livro sobre purgatório que eu achei, quando eu li na adolescência, eu achei maravilhoso, muito bacana. Eu tá até não sujinho. conheço tudo sobre o Antônio, eu vou atrás. Rê, obrigado por estar aqui com a gente, Eu obrigado por estar tenho. compartilhando sua experiência, viu? Obrigado por trocar essa ideia, por falar do dia a dia. Muito obrigado, tá? Obrigada, eu. Vamos lá. Renato Mendes Curto Júnior, você agora, meu querido. Primeiramente, muito obrigado pela tua presença aqui. Conversar com você, várias ideias estão vindo sempre, tem várias técnicas, muita coisa que eu tenho certeza que os professores podem trabalhar. É uma aula. Então, muito obrigado. E para você agora, tem 3 questõezinhas. A primeira, se você gostou do programa. A segunda, onde eu acho o Renato, as produções, como eu sei mais, como que eu te acompanho. Como que eu faço para andar rolê de moto com você? Como é que eu faço para te achar? E a terceira pergunta, que não é uma pergunta, é um conselho, um pedacinho seu para nos acompanhar. Pode ser qualquer indicação, algo que seja importante, algo que você goste, algo que seja uma dica, uma frase, um livro, algo seu para nos acompanhar, por favor.
Foi. Adorei esse papo moderno com essas gerações diferentes, essa troca muito bacana. Até agora, nossa meta do casal é fazer podcast dando dicas de viagem, como chegar, né? Como rodar, como ir. Pra você ter uma ideia, na pandemia eu rodei, fiz 52 rolês com a minha mulher, Olha rodando que 11 legal. mil km no auge da pandemia, invadindo Cidade Fantasma. Foi a época que a gente aproveitou, então conheceu muito, então foi muito bacana, muito legal trocar essa ideia com vocês, com esse astral, que eu digo muito da troca de energia, né? Que isso que é importante a gente, como eu digo para o meu filho, né, e para os meus enteados, faça pose de campeão, não faz aquela, né? Você tá aqui, a gente está aqui para ganhar, pode até perder, mas a gente tem que fazer a pose de campeão, né? Eu tenho o meu Facebook, eu também sou vintage, assim, eu gosto do meu Facebook. Eu vi, mas tem o meu Instagram, meu Facebook é Renato Curto JR, o meu Instagram é Renato Curto JR63, para não, né? Agora virei idoso, faço questão de ser idoso, tenho minha placa de idoso, entro dando cavalo de pau na vaga de idoso, mas, né? Isso que importa, o idoso está na cabeça da gente ou não, isso que eu considero, né? Então, aí eu sei porque quando a gente entra naquelas, né, nos restaurantes, nos lugares a gente para com aquelas roupas de moto que parece assaltante, né? Essa coisa toda. Com a pandemia deu uma aliviada porque estava todo mundo de máscara, né? Mas a gente, o motociclista por si mesmo já é meio assim olhado, né? De qualquer jeito. Então é bem importante a gente. E tenho também o casal Easy Rider CWB, que é Curitiba Underline, que roubaram meu primeiro perfil, nosso primeiro perfil. Aí a gente teve que montar. Nós temos lá quase 7 mil seguidores, a gente dá dicas, passa as nossas coisas, fazemos nossos filmes. Os professores podem fazer um filminho colocando as legendas em inglês, os alunos vão adorar, tipo um storyzinho também, né? E por coincidência, eu salvei um livro, a capa de um livro chama-se O Milagre da Manhã, que fala sobre estabelecer metas, a questão da disciplina, de você se cuidar. São coisas que às vezes a gente acaba reclamando do dia a dia, né? E quando você acha que a sua dor é muito grande, mas na verdade a dor dos outros pode ser muito maior, né? Então, eu sei disso porque a gente está passando um momento complicado aqui com a minha esposa, que teve um tumor. Então, a gente às vezes reclama de alguma coisa e ela fez uma cirurgia, agora já está cicatrizando os pontos, então virei cuidador, né? É, porque ela está louca para andar de moto, eu troquei de moto, inclusive, então isso é super importante, né? Então, a gente vivenciar isso. Gostei muito, adorei trabalhar com vocês, bem bacana. Os professores podem me procurar, será o maior prazer. Se quiser chamar para ir dar palestra ou ir visitar, fazer uma semana, uma palestra de semana acadêmica ou dar dinâmicas de uso, né? São coisas que a gente fala do dia a dia, a gente aplica, isso é bem bacana. E mas eu volto a relatar. Coloque inglês na sua vida, escute músicas em inglês, eu brinco que o inglês é que nem a música, né? Quando você está apaixonado, é a música do amor. Quando você está deprimido, né? Que você terminou, daí a mesma música lembra a pessoa, porque tem o marketing olfativo, tem o cheiro, essa coisa toda. Veja filmes em inglês que nem você faz. Depois de um certo momento, você pode começar a colocar as legendas em inglês para dar uma forçada. Eu vou te dar um exemplo de espanhol. Em julho, eu passei 8 dias, meu aniversário de 60 anos, em Buenos Aires. E eu andei 60 km lá. E conheci Buenos Aires, não peguei Uber, não peguei coisa nenhuma, só peguei do aeroporto para o hotel e do hotel para o aeroporto. Eu andei, conheci todos os bairros, a Buenos Aires como se fosse um verdadeiro morador de Buenos Aires, o bairro pobre, o rico, de Legal. madrugada. Então, isso é bem bacana para você poder vivenciar. Faça isso, né? Então, mude seu celular para o inglês, para os comandos, você já começa a se preparar para isso, né? E tente fazer isso de forma natural e prazerosa, não por obrigação. Isso é bem bacana, né? Lembre sempre as datas e faça o bem que o MEI volta para você. Perfeito, perfeito. Renato, obrigado por ter topado conversar com a gente, obrigado por trazer essa riqueza de experiência que você trouxe, obrigado por dividir conosco como é importante ter realmente essa imersão no inglês, essa vivência do inglês. Muito obrigado por estar aqui, viu? Foi show de bola. Não, não, o prazer foi meu. Chegou então a minha vez.
E respondendo essas 3 questões, primeiramente, né, o que eu achei do programa, eu achei fantástico, porque para mim o inglês é algo que ele é essencial. Tem um ponto que é sempre importante falar. Quando nós ensinamos o inglês, quando a criança toma, ela se apodera do inglês, ela é uma linguagem praticamente universal que nós temos hoje, né? Então, você tem acesso ao mundo. Você tem acesso a várias coisas. Dá para você ler livro, você ver filme, você ver site. A maior produção está atualmente nessa língua. Então, é importante dominar. Para mim foi incrível ter uma liberdade maior de ler livros, né, de poder expandir, de poder pegar artigo, principalmente em história e outros materiais. Então, realmente, uma abrangência de mundo que nós fazemos. Para compartilhar também uma história em particular, eu tenho uma sobrinha, né, que é a Sofia. A Sofia, ela tá novinha agora, mas eu e minha namorada já estamos ensinando um pouco de inglês para ela na medida do possível, e a ideia é que a gente consiga pagar um curso bacana, para que ela tenha realmente essa chance de crescer e de se desenvolver, facilitar um pouco para a próxima geração, né? Então acho que isso é muito importante e o inglês é uma porta de possibilidade. Quem quiser me acompanhar por aí, e essa é a segunda pergunta, né? Aonde que eu estou? @Marcos Keller na maioria dos lugares, @Kob, K-O-B Keller, lá no Instagram, onde eu compartilho muito do meu dia, das minhas experiências, né? Tô sempre conversando com o pessoal por lá também. Fiquem à vontade para quem quiser acompanhar. E a minha indicação hoje tá dentro da casa da Editora do Brasil. Por quê? Quando eu comecei a querer ler um pouco mais em inglês, lógico, você tem algumas dificuldades, né? Então, eu lembro que eu peguei um livro chamado Perdido Street Station, que é o livro do escritor britânico chamado China Miéville. É muito legal o livro, só que eu travava em alguns pontos, principalmente porque as introduções dele são em poesia. E poesia, ela é uma forma rebuscada para você entender, né? Ela tem muito contexto simbólico. Então, eu tive dificuldade. Aí o que que eu fiz? Eu fui ler alguns livros que são mais simples. E a Editora do Brasil tem uns livros que ajudam muito a entender e a se relacionar com o inglês, porque são obras bilíngues. Então dá uma olhada no site da Editora do Brasil, que você vai ver diversas obras bilíngues de livros que são infantis e infanto-juvenis. Ah, mas eu sou adulto. Gente, eu tenho O Pequeno Príncipe, que foi por onde eu comecei, que continua sendo um livro fantástico para todas as idades. Tá lá o The Little Prince. É incrível, você tem ele em português, tem ele em inglês, então se tiver alguma coisa que você não entendeu, você pode fazer essa comparação. Tem outros livros clássicos maravilhosos que são essenciais para as pessoas lerem, como Alice no País das Maravilhas, Poliana e As Aventuras de Tom Sawyer, que são incríveis. E tá lá, são valores acessíveis, você consegue dar uma lida e serve para você, professor, começar a se relacionar um pouco mais, talvez com a língua. Porque deu alguma dúvida? Você volta, dá para ver em português certinho e tá ali, na sua mão. É uma dica muito bacana para quem quer dar essa destravada, né? A ter um pouco mais de confiança para ler, para entender um pouco mais do inglês. Fica aí com uma possibilidade. Quero só Só, fazendo uma parte aqui, ó. claro, A Veduca, Veduca, ela tem vários cursos de inglês, espanhol e francês com certificado e custo zero para sua perfeito, sobrinha. Ela curso de inglês, perfeito. acessa lá, né? Você e todo mundo que estiver interessado, tem vários cursos, tem 55 cursos da FGV, você tem ideia. Então, Fantástico. basta querer, né? É isso que eu estou dizendo, é a gente correr atrás disso aí. E pessoal, não deixem de seguir a Editora do Brasil nas redes sociais, viu? Por lá você fica por dentro de tudo que nós estamos falando, tudo que está acontecendo no meio educacional, tem cobertura de evento, tá tudo acontecendo nas redes sociais da editora. Então, vale a pena colar. Acesse o @Editora do Brasil, _oficial no Instagram e fique por dentro de todo o universo que a Editora do Brasil disponibiliza para você. Nos siga por lá, tá bom? No mais, obrigado a todos. Você, meu querido ouvinte, esse programa é para você, professor, professora, coordenador, pessoa que está ouvindo, estudante, Goi, secretário da Regiane, toda essa galera que está aí ajudando, é para vocês esse programa. Então aproveitem, compartilhem, dividam com os próximos. Manda aqui para aquele professor que tem boas ideias, mas ainda não compartilhou. Fala assim, olha só, o que você acha de compartilhar essas ideias com a gente? Manda para o teu grupo de professores, que é o oficial e o oficioso, que aqui tem todo o conteúdo que você precisa, também para facilitar na formação. Então é uma forma. No mais, eu sou Marcos Keller e até semana que vem. Este programa foi apresentado por Marcos Keller e Regiane Taveira. Gravação e edição, Agência Bowie. Produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil.